Resumo de Antes que o Café Esfrie, de Toshikazu Kawaguchi. Introdução à Cafeteria Mágica. No coração de uma rua tranquila no Japão, existe uma pequena cafeteria que guarda um segredo extraordinário. Ela permite que os clientes voltem ao passado. No entanto, as regras são rigorosas. Entre elas, o viajante deve sentar-se em uma cadeira específica e retornar antes que o café que lhe é servido esfrie. Com essa premissa fascinante, o autor apresenta uma história que explora o impacto emocional do arrependimento, do perdão e do desejo de mudar o passado. Primeira história: Amores Inacabados. Na primeira narrativa, uma mulher deseja confrontar o namorado que a deixou. Ela busca respostas e uma chance de corrigir mal-entendidos. Essa história apresenta o impacto das escolhas não ditas e como a comunicação é essencial em relacionamentos. A viagem no tempo traz mais autoconhecimento do que uma resolução plena, destacando a importância de aceitar o presente. Segunda história: O elo familiar. Uma mulher casada quer voltar ao momento em que o marido, agora com Alzheimer, ainda se lembrava dela. Esse capítulo explora o amor conjugal, a memória e os vínculos que transcendem o tempo. Kawaguchi escreve com sensibilidade, mostrando que o amor verdadeiro resiste até mesmo à perda da identidade. Terceira história: Um pedido de perdão. Uma irmã busca pedir desculpas à sua caçula, com quem teve um relacionamento conturbado antes de sua morte precoce. A narrativa toca profundamente na culpa e na chance de reconciliar laços que pareciam perdidos para sempre. É uma jornada de cura emocional e de aceitação da inevitabilidade da morte. Quarta história: A promessa não cumprida. Por fim, uma jovem grávida, em luto pelo falecimento do parceiro, deseja viajar ao futuro para conhecer a filha que ela talvez não possa criar. Esse enredo fecha o livro com um misto de esperança e melancolia, reforçando a ideia de que o amor transcende barreiras temporais e é o verdadeiro legado que deixamos. Resenha crítica. Aspectos positivos. O livro se destaca pela criatividade em sua premissa e pela forma como explora temas universais, como o amor, o arrependimento e as complexidades das relações humanas. Toshikazu Kawaguchi escreve com um lirismo delicado, tornando cada história intimamente conectada à experiência humana. A ideia de usar o café como metáfora para o tempo é uma abordagem elegante e simbólica. Aspectos negativos. Apesar de suas qualidades, o livro pode ser criticado por sua estrutura repetitiva e pela falta de profundidade em alguns personagens secundários. A narrativa, às vezes, tende ao melodrama, o que pode afastar leitores que buscam algo mais realista ou filosófico. Minha opinião. Antes que o Café Esfrie. É um livro que equilibra o fantástico e o emocional de maneira tocante. Ele ressoa com aqueles que já refletiram sobre o que poderia ter sido e inspira aceitação e gratidão pelo presente. Embora não seja uma leitura perfeita, é um conto poderoso sobre o que significa ser humano e amar. Aspectos positivos, negativos e pontos relevantes de Antes que o Café Esfrie. Aspectos positivos. Premissa criativa. A ideia de uma cafeteria que permite voltar no tempo, com regras específicas, é inovadora e instigante. Essa proposta oferece um cenário perfeito para explorar as emoções humanas de forma única. Temas universais. O livro aborda temas como arrependimento, perdão, amor e luto, que ressoam profundamente com os leitores, tornando a obra emocionalmente cativante. Narrativa sensível. Toshikazu Kawaguchi possui um estilo de escrita delicado e reflexivo, que realça a beleza nos momentos cotidianos e nos diálogos emocionais. Conexão com o leitor. A obra atrai leitores que já se questionaram sobre e se, em suas vidas, oferecendo conforto e novas perspectivas sobre aceitação e gratidão. Aspectos negativos. Estrutura repetitiva. As histórias seguem um padrão previsível, o que pode reduzir a surpresa e o impacto emocional em capítulos posteriores. Desenvolvimento limitado de personagens. Alguns personagens secundários não são explorados de forma profunda, tornando certas narrativas menos impactantes do que poderiam ser. Tendência ao melodrama. Em momentos, a carga emocional do texto parece exagerada, o que pode desagradar leitores que preferem uma abordagem mais sutil. A ausência de complexidade filosófica. Apesar da premissa reflexiva, o livro não se aprofunda em questões mais complexas sobre tempo e livre-arbítrio, o que poderia enriquecer a narrativa. Pontos relevantes. Regras da viagem no tempo. As limitações impostas às viagens temporais são um dos aspectos mais intrigantes e ajudam a manter a narrativa focada nos personagens e em suas motivações. Metáfora do café. O café que deve ser bebido antes de esfriar é uma bela analogia para a efemeridade do tempo e a urgência de aproveitar os momentos da vida. Ambientação minimalista. A cafeteria, como único cenário do livro, reflete a simplicidade e a atemporalidade das histórias. Mensagens de reflexão.
Cada história deixa uma lição valiosa, seja sobre a aceitação das escolhas feitas no passado ou sobre a importância das conexões humanas no presente. No geral, Antes que o Café Esfrie é uma obra que equilibra bem suas falhas e qualidades, oferecendo uma leitura reflexiva e emocional para quem aprecia narrativa sobre a condição humana e as complexidades das relações pessoais. Síntese dos principais temas e mensagens. Antes que o Café Esfrie explora os dilemas do tempo e das emoções humanas através de histórias que acontecem em uma pequena cafeteria onde é possível viajar no tempo. Os principais temas incluem arrependimento e aceitação. Personagens tentam corrigir ou entender eventos do passado, mas aprendem a aceitar as limitações da vida. Amor e perda. Relações amorosas e familiares são o cerne das histórias, mostrando como o amor transcende o tempo. A efemeridade da vida. O simbolismo do café esfriando enfatiza a necessidade de aproveitar o presente antes que o tempo passe. 2. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Os personagens principais passam por transformações significativas. Fumiko começa como uma mulher desiludida pelo término de um relacionamento, mas sua jornada temporal a ajuda a entender as prioridades do amor. Iraki e Kei representam a complexidade das relações e o medo de perder quem amam, explorando as decisões que definem seu futuro. Kazu, embora secundária, é o fio condutor da história, ajudando os outros a navegar seus arrependimentos enquanto permanece uma figura misteriosa e estática. 3. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. Toshikazu Kawaguchi adota um estilo minimalista, com diálogos que carregam grande parte do peso emocional. A escolha de ambientar toda a trama na cafeteria cria um cenário intimista, mas também limita a exploração de eventos externos. A narrativa é episódica, com cada capítulo apresentando uma história diferente, conectada pelas regras da viagem no tempo. Esse formato promove reflexões individuais, mas pode frustrar leitores que esperam maior interconexão entre as histórias. 4. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. O impacto emocional do livro reside em sua simplicidade e identificação universal. Conexão com experiências humanas. Quem já perdeu alguém ou se arrependeu de algo encontrará ressonância. Momentos emocionantes. A busca de aceitação e perdão cria cenas tocantes que provocam lágrimas e reflexões profundas. Consolação. A obra oferece conforto, destacando que mesmo as escolhas do passado podem levar a crescimento e aprendizado. 5. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. Ritmo. A história é contada de maneira deliberada, com algumas partes parecendo lentas, enquanto outras são apressadas, especialmente na conclusão de algumas tramas. Desenvolvimento. Apesar de temas profundos, o livro deixa algumas questões superficiais, como a exploração do impacto contínuo das viagens no tempo. Estilo. A simplicidade da escrita é um ponto forte, mas também pode ser vista como uma limitação para leitores que preferem uma prosa mais elaborada. 6. Veredito final. Avaliando o livro no contexto do gênero literário. Antes que o Café Esfrie é uma obra que se destaca por sua premissa única dentro do gênero de ficção emocional e reflexiva. Embora não alcance a profundidade filosófica de outras histórias sobre viagens no tempo, ele compensa isso com uma abordagem emocional que conquista leitores pela identificação com os personagens e suas histórias. É ideal para aqueles que buscam leituras suaves, porém significativas, que abordam os dilemas universais da condição humana. Conclusão sincera. Antes que o Café Esfrie é uma obra que toca profundamente os sentimentos e nos faz refletir sobre as escolhas da vida, o valor do presente e o impacto das relações humanas. Kawaguchi consegue transformar uma cafeteria e uma xícara de café em cenários simbólicos para tratar de questões universais, como amor, arrependimento e aceitação. Porém, é importante ressaltar que a narrativa, apesar de emocionalmente rica, pode ser limitada para leitores que esperam mais profundidade filosófica ou uma exploração mais ousada do conceito de viagem no tempo. Algumas histórias poderiam ser mais desenvolvidas, especialmente no que diz respeito à transformação dos personagens ao longo do tempo. No entanto, o livro brilha por sua simplicidade e capacidade de tocar o coração, mostrando que mesmo dentro de limitações, como o espaço físico da cafeteria ou as regras rígidas da viagem no tempo, há espaço para aprendizados profundos. É um convite para valorizar o agora, mesmo sabendo que o tempo nunca para e que a xícara de café, eventualmente, esfria. Nota final, 8/10. Uma leitura que emociona e inspira, especialmente indicada para quem aprecia narrativas introspectivas e histórias de conexão humana.